Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Tudo Boa ótimo? tarde, tudo bem? Tudo bem. Ótimo, então. Então vamos dar início. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação ter vocês aqui no nosso segundo evento online, com foco em brasileiros na Europa. Meu nome é João Vitor Rosa, trabalho na área do comercial, na MF Certificados, e hoje teremos um tema extremamente relevante para quem precisa resolver questões como procurações, casamento online, homologação de divórcio, transcrição de casamento e processos previdenciários para brasileiros no exterior. Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos que reservaram tempo para estar aqui conosco. E nossos palestrantes são doutora Fernanda Souto, advogada especializada em direito notarial, direito civil e de família, com foco em brasileiros no exterior. Dr. Tiago Vasconcelos, advogado com atuação voltada para o direito previdenciário internacional, e a nossa especialista, Jéssica Almeida, diretora operacional da MF Certificados e agente de registro. O nosso encontro terá aproximadamente 50 minutos e, ao final, abriremos ali para perguntas, então fiquem à vontade para enviar suas dúvidas pelo chat. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa primeira palestrante, Jéssica Almeida, para darmos início ao nosso conteúdo. Ela que irá abordar sobre soluções práticas e pouco conhecidas por brasileiros que moram no exterior. Aproveitem. Boa tarde para você que é brasileiro e está aqui no Brasil, e uma boa noite para você que é brasileiro e se encontra em algum país da Europa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando de mais uma palestra online e representando aqui a MF Certificados. Agradeço também a participação da doutora Fernanda e do doutor Tiago. Hoje eu gostaria de compartilhar soluções práticas e pouco conhecidas por brasileiros que moram no exterior. Bom, hoje eu vou falar mais um pouco sobre serviços que têm facilitado a vida desses milhares de brasileiros que estão fora, que é a procuração pública digital e o casamento 100% online. Bom, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a empresa MF Certificados. Ela foi fundada em 2020 por brasileiros e para brasileiros. É uma empresa referência na certificação digital de pessoas físicas e jurídicas e que também oferece assessoria especializada em atos notariais para brasileiros que moram no exterior. Contamos hoje, então, com uma equipe instruída e experiente para prestar uma assessoria personalizada para cada situação. Hoje temos parcerias com mais de 1.200 cartórios parceiros no Brasil, já atendemos brasileiros em mais de 31 países e temos também mais de 5.200 casos solucionados com sucesso. Bom, em 2020 nós nos deparamos com a pandemia, o que fez os consulados brasileiros no exterior fecharem, então os brasileiros não conseguiam fazer procurações públicas, por exemplo. E quando o consulado reabriu, os agendamentos eles passaram a ser mais difíceis, em alguns casos levavam até 2 meses para a vaga. Muitos brasileiros, como já sabemos, né, eles não podem deixar de trabalhar algum dia para ir no consulado resolver pendências burocráticas, né? E com isso acabavam perdendo prazos importantes e também não tinham, né, uma orientação adequada. Mas a pandemia também ela fez com que os processos cartorários avançassem quanto à digitalização. E foi então que a plataforma digital dos cartórios de notas foi implantada, possibilitando que brasileiros pudessem assinar atos notariais em qualquer lugar do mundo. Então, agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre a procuração pública digital, que é um serviço essencial para quem precisa resolver algo aqui no Brasil. Mas, afinal, o que é uma procuração? A procuração é um documento no qual você passa os poderes para alguém de sua confiança te representar perante algum órgão para alguma finalidade, como, por exemplo, na compra de um imóvel, venda de um imóvel, abertura de conta, movimentação bancária, solicitação de documentos ou até mesmo emissão de passaporte de menor junto à Polícia Federal. Bom, e como funciona esse processo, né? Para que você possa assinar uma procuração digital, primeiramente nós temos que te validar através de uma videoconferência e emitir a sua assinatura digital.
A assinatura digital, por regra dos cartórios de notas, tem validade de 3 anos. Durante esse prazo de validade, você pode assinar quantas procurações, escrituras e inventários você precisar. A assinatura, ela é de fácil acesso e fica salva em um aplicativo no seu celular. Depois de emitida a assinatura, vamos te enviar o rascunho da procuração para você verificar. Estando tudo correto, agendamos uma segunda videoconferência entre você e o cartório de notas para que a tabelião possa te validar e a procuração já está pronta. Geralmente, depois de enviada a documentação necessária, em 2 dias úteis, a procuração já está pronta. Uma dúvida frequente aqui é, Jéssica, mas como eu recebo a minha procuração? A procuração, ela é digital, então ela vem em PDF com um QR Code e um link para que o órgão verifique a veracidade do documento e das assinaturas das partes, né? Vocês podem enviar o documento pelo canal de comunicação do órgão, como WhatsApp, e-mail, ou até mesmo, se o procurador quiser, ele pode imprimir e levar até a instituição. Como vocês podem ver, o processo ele é rápido e 100% online, e todas as procurações públicas têm validade jurídica como se vocês estivessem fazendo uma procuração aqui no cartório de notas, né? Ela é assegurada pelo provimento 149, que autorizou o provimento 100 do CNJ. Bom, agora vamos falar sobre um serviço que surpreende muita gente, que é o casamento 100% online. Sim, é possível se casar legalmente no Brasil, mesmo morando no exterior de forma online, dispensando a necessidade de procuradores, né? Antigamente era muito comum a gente deixar uma procuração para alguém da nossa confiança, ir até o cartório da nossa cidade, né, e verificar a documentação necessária, prazos e tudo mais. Hoje, você pode se casar 100% online nos cartórios de registro civil. E a MF Certificados, ela conta com uma equipe especializada que te auxilia em todo o processo, desde a solicitação dos documentos necessários até o agendamento da videoconferência, que é de fato a celebração do casamento. O casamento 100% online, ele segue as mesmas regras que um casamento presencial. A única diferença é que ele é feito em meio digital, com validações feitas por meio de videoconferência. No dia da videoconferência, que será a celebração do casamento, vão estar presentes os noivos, a juíza de paz, a oficial e 2 testemunhas. E o bom é que vocês podem compartilhar o link com familiares e amigos para que eles possam participar deste momento tão especial. Anteriormente ao casamento, nós vamos solicitar os documentos necessários, vamos aguardar a habilitação do casamento para a gente verificar, né, qual o dia disponível para a celebração do casamento. Feita a celebração do casamento, é emitida a certidão de casamento física. É a mesma certidão como se você estivesse aqui se casando no Brasil. A diferença é, de fato, o meio pelo qual o casamento é feito, mas o resultado final, que é a certidão de casamento brasileira física, é emitida ao final do processo. Também contamos com os serviços adicionais, opcionais após o casamento, que é a emissão da certidão de inteiro teor, que é uma certidão mais detalhada, solicitada por órgãos de imigração, cidadania, o apostilamento do documento, que é um selo que confere, né, a veracidade daquele documento emitido em um país, para que o outro país que recebe aquele documento consiga verificar que ele é de fato verídico, né? E a tradução juramentada para o idioma que vocês desejarem. O bom é que também é possível, né, realizar o casamento não só entre brasileiros, mas entre brasileiro e estrangeiro. E a diferença mesmo é a documentação da parte estrangeira. E nós contamos aqui, né, com uma assessoria especializada, uma pessoa especializada para te auxiliar em todo o processo de solicitação e também do registro dos documentos necessários da parte estrangeira. Bom, o casamento online, sem dúvidas, é um dos serviços que nós mais gostamos, porque não se trata apenas de um serviço, né, e sim da realização de um sonho de casais que não deixaram a barreira da distância impedir eles de realizar esse sonho de se casarem. E para isso, nós contamos aqui com uma equipe especializada que vai te dar todo o suporte necessário do início ao fim. Eu vou pedir agora para o João Vitor apresentar as fotos de alguns dos casamentos que nós realizamos, né? Lembrando que a gente já realizou mais de 100 casamentos online e temos ali mais de 200 avaliações no Google e somos 5 estrelas, né? Avaliações dos nossos clientes que realmente gostaram muito
do nosso atendimento e de toda a atenção e suporte que a MF Certificados sempre vem prestando aí desde o ano de 2020. Love you, baby. Bom, é isso. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês algumas soluções, né, para não ter burocracia aqui no Brasil e resolver todas as pendências que vocês precisem. Espero que eu tenha contribuído com as pessoas que estão aqui, né, e tenha apresentado alguns serviços que são desconhecidos por muitos, e precisando do nosso auxílio, nós estaremos aqui à disposição, e ao final, quem tiver alguma dúvida relacionada ao que eu disse aqui, pode ficar à vontade para me perguntar. Obrigada. Maravilha, Jéssica. Para darmos continuidades, eu passo a palavra agora para a doutora Fernanda Souto. Olá, boa tarde a todos, boa noite para quem está em Portugal e na Europa. É com muito prazer que eu venho novamente falar aqui com o pessoal da MF, nossos parceiros, a respeito de um tema que é um tema muito procurado e objeto de muita pergunta e muita confusão, às vezes, por parte dos brasileiros que moram fora, que moram no exterior. E eu acho que eu vou fazer um gancho aqui com a fala da Jéssica, porque ela trouxe aí todas essas imagens de casamento que são mesmo lindas e que nos emocionam. Eu, particularmente, adoro casamentos. Mas, para casar, nós sabemos que a documentação do brasileiro ou do estrangeiro tem que estar toda redondinha, porque senão o casamento não acontece no papel. Ele só acontece na vida informal, mas documental ela não acontece. E aí, por isso, eu vou aproveitar e compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre um tema que é o tema do divórcio e da homologação de divórcio para os brasileiros que estejam no exterior, que tenham se casado, se divorciado e, porventura, não tenham aí feito a transcrição ou o registro, a verbação desse divórcio. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Estou tendo um probleminha aqui que eu não estou achando, só um minutinho. Deu certo. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Ok. Então, eu venho falar aí porque sou advogada, especialista em direito de família, especialista em direito registral e notarial, que envolve aí a legislação cartorária brasileira, e sou criadora do projeto SOS Brasileiro no Exterior. E por que eu criei esse projeto? Porque eu recebo e recebia muitas mensagens dizendo: socorro, doutora, socorro, o que eu faço para declarar e registrar o meu divórcio no Brasil? E aí, eu venho trazer aqui, inclusive, um bolo de aniversário, porque é muito comum o brasileiro que se casou e se divorciou
mas não trouxe esse divórcio para o Brasil. Então, tem muita gente que está aí com o divórcio fazendo aniversário. Nós podemos cantar aí um bolinho de parabéns. Por quê? Porque já se divorciou há muito tempo, mas não regularizou esse divórcio. E aí, o divórcio feito em Portugal não tem, ou em outro país, não tem validade automática no Brasil. Alguém me chamou aqui? Chamei. Eu não tô vendo o seu slide? Não? Não, Deixa eu ver. Agora tá vendo? ainda não. Então, vamos lá. Deixa eu tentar. O que será que eu fiz, hein? Será que eu interrompi o compartilhamento? Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Tô passando o slide como se tivesse tudo normal. Apareceu para vocês? Agora voltou. Tá, eu acho que vai ter que ser assim, então, porque veja se eu colocar assim, se dá para ver. Não, não dá pra passar. Eu tô Então vendo é a isso. tela do PowerPoint. Tá, então é isso. Então eu vou deixar assim, vou deixar na tela do PowerPoint. E aí nós temos o bolinho de aniversário que eu estava falando, né? Que é o bolinho do divórcio. Daqueles que se casaram, se divorciaram, mas não trouxeram isso aqui para registro no Brasil. E aí, muitas pessoas, muitos brasileiros querem se casar novamente, querem registrar para fins de inventário, para fins de partilha, mas às vezes não sabem ou têm informações muito confusas a respeito da homologação do divórcio e trazer esse divórcio aqui para o Brasil. Recentemente, uma brasileira me procurou que há mais de 20 anos ela já se divorciou, fez todo o inventário da mãe dela, e quando chegou no cartório para registrar o inventário da mãe dela, o cartório deu uma nota devolutiva dizendo que ela teria que homologar esse divórcio aqui no STJ, no Brasil, para depois ela conseguir fazer o registro do inventário. Então, uma coisa que às vezes lá atrás ela acabou deixando passar e se esqueceu, não foi aceita pelo cartório brasileiro para registro de inventário e ela teve que, então, providenciar a homologação do divórcio primeiro. E aí é isso que acontece. Muito brasileiro, muitas pessoas só descobrem quando já estão com o casamento marcado novamente, ou quando precisam registrar um inventário, uma escritura de compra e venda, ou qualquer outro documento semelhante em cartório. E aí a pessoa tem uma surpresa, que é descobrir que precisa entrar com um processo de homologação do divórcio dela no STJ para poder, então, dar continuidade às próximas fases de registro de bens e de inventário ou de um novo casamento. E aí, muita gente, às vezes, se preocupa com as etapas do processo e se pergunta quais são as etapas de um processo. Mas, então, o que é a homologação do divórcio? Muita gente chega perguntando do que se trata, como que funciona. E as etapas do processo são muito simples. Porque quando a pessoa chega até o advogado, ele analisa os documentos, ele ele pede a tradução juramentada e o apostilamento desses documentos, que são referentes ao divórcio realizado no exterior, e pega uma procuração do cliente e dá a entrada no STJ. O que acontece muitas vezes é que o processo no STJ ele não é tão rápido e não é tão simples. Ele exige fases e exige burocracia que muitas das vezes, em razão de urgência, a pessoa tem uma certa necessidade de que aquilo seja mais rápido. E é por isso que a gente sempre recomenda que, se o brasileiro tem um divórcio realizado no exterior, que ele faça a homologação imediatamente. Porque quando ele quiser se casar de novo, ou quando ele precisar registrar uma escritura, ele vai ter já esse documento pronto. Porque, caso contrário, ele pode ter que esperar aí mais de ano para poder homologar esse divórcio no STJ. Então, a importância da transcrição é basicamente essa, que a gente faça aí para fazer um novo casamento, para atualizar documentos, trabalhar com processos judiciais, inventários, processos administrativos,
tudo isso exige a homologação do divórcio. E quando? Quando que a gente faz a homologação do divórcio? Quando o processo de divórcio do brasileiro no exterior foi litigioso, se houve menores, se houve partilha de bens, todos esses casos enquadram na necessidade de homologar o divórcio no exterior, no Brasil. Certo? E aí, eu trago aqui agora alguns casos reais, né? Aqui uma cópia de uma sentença de homologação de divórcio em que nós atuamos recentemente, que foi proferida aí pelo STJ, e então a sentença já está válida no Brasil, o divórcio já está reconhecido no Brasil, nós levamos depois para o cartório, e então a pessoa já pode se casar de novo. Essa é uma cliente que, inclusive, queria se casar de novo, por isso que ela deu entrada na homologação, e agora ela já está tranquila, já está livre para se casar novamente. Aqui eu trago apenas alguns depoimentos de clientes que nós já atendemos aí há muitos anos, né, desde 2019, atendendo clientes que são clientes digitais, clientes que vêm de fora, que são clientes que reconhecem o nosso trabalho. E encerro dizendo que os direitos dos brasileiros não têm fronteiras. A tranquilidade não tem fronteiras. Nós estamos aqui também aptos a atendê-los e a auxiliá-los quando precisarem. Eu agradeço. Tenho aí uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que estão fora, mas a gente gosta só de apresentar mesmo brevemente aqui os direitos que nós entendemos serem cabíveis, especialmente nesse caso do divórcio e da homologação do divórcio. E estarei aqui à disposição para responder perguntas e auxiliar no que for possível. Perfeito, Fernanda. A Jéssica levantou a mão? Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Fernanda. Da mesma forma que a gente tem que comunicar para o Brasil esses casos de divórcio, a gente também tem que comunicar quando casa no exterior, né? E eu acho que é um tema que traz confusão também, porque eu vejo pessoas que às vezes entendem que casando em outro país elas conseguem já que o Brasil saiba que elas se casaram. Você pode comentar um pouquinho sobre essa parte? Claro, excelente pergunta, Jéssica, excelente ponto que você trouxe. Até, assim, eu pulei um pouquinho dessa parte dessa fala, poderia ter me alongado mais, mas para não tomar o tempo de todo mundo, eu acabei resumindo um pouco dessa fala, mas a sua pergunta é essencial, é um ponto que realmente não poderia deixar de mencionar, que se trata exatamente da transcrição do casamento aqui no Brasil e, às vezes, até a transcrição do próprio divórcio, quando não se trata do caso de homologação no STJ. Então, quando o casamento ele é feito fora do Brasil, quando ele é realizado fora do Brasil, ele precisa ser, eu vou dizer, registrado aqui, porque caso contrário, é como se o Brasil não soubesse da existência desse casamento no exterior, né? Ainda não existe um sistema de casamento que seja mundial, ou seja, que a pessoa que se casar em Portugal, na Bélgica, na Itália, seja onde ela estiver, que vai chegar essa informação aqui no Brasil. Então, se ela não trouxer essa informação para cá e se ela não fizer essa transcrição aqui, para o Brasil é como se ela não fosse casada ainda. Então, para que seja a documentação dela fique regularizada aqui, ela precisa trazer essa informação e fazer a transcrição desses documentos aqui perante o cartório. Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Maravilha. Podemos fazer até mesmo um debate, aproveitar que a gente está com algumas pessoas aqui, quiserem abrir o microfone ou até mesmo mandarem suas dúvidas, perguntas ali no nosso chat. O nosso próximo participante, que era o doutor Tiago Vasconcelos, infelizmente ele estava com alguns problemas técnicos e não conseguirá entrar na chamada, mas nós temos alguns minutinhos, acredito que nós podemos fazer até um bate-papo, e eu tenho até uma pergunta para você, doutora Fernanda, que complementando, puxando um gancho ali que a Jéssica falou
te perguntou, alguns clientes podem até omitirem, né, algumas informações, e isso pode prejudicar e até deixar que o seu trabalho ali fique mais complicado, né? Então, como que você lida com esses desafios? Na verdade, a gente parte do princípio, né, que o cliente ele vai trazer todas as informações. Sempre quando o cliente nos procura, nós recebemos ali o cliente e fazemos questão de perguntar e tirar dele o maior número de informações possíveis para que a gente identifique tudo que pode ter acontecido ali na vida dele, relacionado ao assunto que ele trouxe para nós, e especialmente deixamos claro para ele a importância exatamente de uma reunião de diagnóstico, de uma reunião mais detalhada conosco, porque hoje é muito comum, de fato, a gente atender o cliente via internet, né? Até mesmo porque a gente trabalha com pessoas que moram fora, mas eu sempre friso a necessidade de a gente fazer um atendimento mais personalizado e por meio de uma videoconferência, por meio de uma ligação mais aprofundada, exatamente para a gente conseguir subtrair ali do cliente todas as informações que são necessárias para a gente evitar que alguma informação passe despercebida, que eles esqueçam de mencionar alguma coisa e que lá na frente seja uma surpresa que assim prejudique o processo como um todo. Perfeito. Jéssica Almeida, deixa eu te perguntar. Você comentou um pouquinho ali sobre o serviço de procuração pública, né, digital, e você falou sobre o prazo que fica pronto e me chamou bastante atenção ali sobre o período que essa procuração ela leva, desde ali você fazer a coleta dos documentos com o cliente, até organizar toda a questão da documentação, encaminhar para o cartório, fazer a intermediação, e esse prazo ele tem aproximadamente quantos dias mesmo? Certo, João. São 2 dias úteis depois de enviar a documentação necessária. Em alguns casos, a gente consegue fazer até antes mesmo, né? Vai depender mesmo do envio dos documentos necessários. Hoje, nós temos parceria com vários cartórios de notas, então, o que facilita, né, todo o processo, porque eles conseguem fazer com bastante agilidade. E até já entrando, nesse mesmo assunto, para dizer que a plataforma digital dos cartórios de notas, ela é unificada. Então, independente de onde você faz o ato, né, de qual tabelião lavrou aquele ato para você, ela tem a mesma validade jurídica em todo o território nacional. Então, a gente consegue sim fazer em 2 dias úteis e a procuração tem validade em todo o território nacional, independente se o cliente, por exemplo, vai utilizar no Nordeste, né? Geralmente os nossos cartórios parceiros eles ficam em Minas Gerais, mas tem a mesma validade jurídica em todo o território nacional. E o prazo do casamento? Como é que funciona? Ótima pergunta, eu acho que é a que eu mais recebo aqui, né? Vou até interromper, porque casamento é o assunto o mais emotivo, né? Porque eu sou apaixonada com casamento, então Sim. todos nós queremos saber, quanto mais rápido, melhor, né? Com certeza, é isso mesmo que eu recebo aqui todos os dias, quanto mais rápido, melhor. A gente tem que respeitar o prazo legal da habilitação, né? Porém, quando a pessoa, né, os cônjuges nos enviam todos os documentos necessários, a gente já encaminha para o cartório parceiro começar o prazo de habilitação, geralmente essa habilitação ela leva em torno de 12 dias úteis. Então, passado ali o período de habilitação, a gente já consegue abrir a agenda e verificar qual o próximo dia disponível. Geralmente, já é na mesma semana dos 12 dias úteis, né? Mas vai depender mesmo da agenda da juíza de paz. Mas é muito rápido. Muito rápido, ali em 3 semanas já dá para fazer o casamento, então. Muito bom. Isso. Até, Fernanda, já falando nessa parte de transcrição, a gente falou bastante sobre casamento, né? E às vezes o que as pessoas também não sabem é que quando um filho de brasileiro ou brasileiro estrangeiro nasce no exterior, depois também é necessário fazer a transcrição do nascimento, para que a criança tenha,
né, ali a certidão de nascimento brasileira também, não só o registro no consulado, né, que às vezes nasce, pega ali a certidão de nascimento da criança, daquele país, registra no consulado, ou até mesmo não registra, mas não envia aqui para o Brasil para fazer a transcrição, né, que também é um serviço que a gente recebe aqui bastante. Isso mesmo. Na verdade, até pela legislação brasileira, né, o Brasil adota aí o critério do jus soli, que a gente fala, que é o quê? É brasileiro aquele que nasceu no território brasileiro. Então, por isso, para que quando existe um filho de brasileiro que nasce no exterior, que ele precisa vir e fazer a transcrição, o registro do cartório, no cartório brasileiro, para que ele seja registrado também no Brasil, para que ele opte também pela nacionalidade brasileira. Pessoal, vocês têm mais algumas perguntas? Quiserem encaminhar, fiquem à vontade. Se não, nós podemos finalizar nossa apresentação. Quero agradecer a presença de todos, apesar do tema ser extremamente relevante, onde foram apresentadas algumas práticas pouco conhecidas, principalmente para brasileiros que moram no exterior. Agradeço a doutora Fernanda Souto, a nossa especialista Jéssica Almeida, por disponibilizarem um tempinho e falarem abertamente, tirarem alguma de nossas dúvidas aqui no nosso segundo evento. Muito obrigado pela palestra e parabéns. Muito obrigada, agradeço pelo convite mais uma vez. Boa tarde para nós que estamos aqui no Brasil, boa noite para aqueles que estão fora, um abraço para vocês. Obrigada também. A gente também se coloca à disposição, caso não tenham dúvidas agora, nesse momento, mas venham a surgir posteriormente, podem entrar em contato conosco, né, tanto com a Fernanda ou com a MF, e tirar as suas dúvidas em algum momento, que a gente vai estar à disposição também, tá, para atender todos vocês. Eu agradeço novamente, espero que essa seja a segunda de várias outras palestras que a gente vai ter oportunidade de apresentar aqui, juntamente com os palestrantes, né, agradecer a doutora Fernanda novamente pela disponibilidade de tempo e também por ter vindo aqui compartilhar bastante conhecimento conosco aqui nessa tarde. Muito obrigada, tá? Boa noite para quem não está aqui no Brasil e se encontra em algum lugar da Europa.